Senhor, capacita-nos, se propício a nós, aos seus escolhidos, ao seu povo e a todos os que te buscam de todo o coração. Jeremias 29, 13. Não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Números 14.9. Este versículo reflete um momento decisivo na história de Israel. Após saírem do Egito e enfrentarem diversas provações no deserto, os israelitas estavam diante da terra prometida, mas o medo os impediu de avançar. Enquanto a maioria dos espias viu os habitantes de Canaã como gigantes intransponíveis, Josué e Calebe enxergaram algo diferente. Uma oportunidade de vitória que dependia de confiar em Deus. Eles compreenderam que os desafios poderiam se tornar alimento, um meio pelo qual Deus os faria crescer na fé e na obediência. Esta mensagem é profundamente aplicável à vida cristã. Deus não nos chama para fugir das provações, mas para enfrentá-las com confiança nele. Assim como o povo de Israel, muitas vezes hesitamos, sentindo-nos pequenos diante dos gigantes de nossas vidas. Sejam eles problemas financeiros, conflitos familiares, doenças ou inseguranças pessoais. No entanto, quando nos lembramos de que Deus está conosco, essas dificuldades podem nos fortalecer e nos transformar. Podemos desfrutar também de outros versículos bíblicos que reforçam esta palavra de fortalecimento e coragem. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16.33. Jesus nos alerta que as provações são inevitáveis, mas nos dá esperança. Ele já venceu o mundo e nos dá forças para enfrentar as dificuldades com coragem. 2. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8.28. Esse versículo reforça a ideia de que Deus utiliza até os momentos mais difíceis para nos moldar, fortalecer e realizar seus propósitos em nossa vida. 3. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11:30. Jesus nos convida a entregar nossos pesos a Ele, garantindo que, em Sua presença, podemos encontrar descanso e alívio, mesmo nas maiores provações. 4. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16.24. Este chamado de Jesus nos lembra que o crescimento espiritual frequentemente exige enfrentarmos desafios, confiando que eles fazem parte de nosso chamado. A palavra em Números 14.9, junto com os versículos do Evangelho, aponta para um tema central: a necessidade de enfrentarmos as dificuldades com fé e coragem, reconhecendo que Deus usa cada desafio para nos fortalecer. Os israelitas viram os gigantes de Canaã e se sentiram derrotados antes mesmo de lutar. Mas Josué e Calebe compreenderam que Deus era maior do que qualquer obstáculo. Da mesma forma, muitas vezes enfrentamos problemas que parecem insuperáveis. Podemos ser tentados a fugir, procrastinar ou buscar soluções fáceis, mas isso só nos leva a um lugar de estagnação espiritual. Jesus nos encoraja a enfrentar as aflições com confiança nele. Ele venceu o mundo e essa vitória nos pertence. Quando vemos as provações como oportunidades de crescimento, podemos experimentar o poder de Deus em nossa vida de maneiras surpreendentes. Além disso, ao entregar nossos fardos a Cristo, percebemos que Ele não apenas nos fortalece, mas também transforma nossos sofrimentos em testemunhos de Sua graça. Senhor Deus, nesta manhã, venho diante de Ti em humildade e gratidão. Tu és o Deus que vai à nossa frente, que nos sustenta e transforma cada desafio em uma oportunidade de crescimento. Assim como Josué e Calebe confiaram em Ti diante dos gigantes de Canaã,
ajuda-me a confiar em Tua presença em minha vida hoje. Pai, confesso que muitas vezes tenho medo das dificuldades que encontro. Tenho dúvidas, sinto-me pequeno e incapaz. Mas Tua palavra me lembra que em Cristo sou mais do que vencedor, que posso enfrentar qualquer desafio porque Ele venceu o mundo. Senhor, dá-me a coragem de tomar a minha cruz, enfrentar as provações e crescer em meio a elas. Ensina-me a ver os problemas como alimento espiritual, como algo que me aproxima mais de Ti. Não me deixes fugir ou procrastinar diante dos obstáculos, mas dá-me a força de confrontá-los com fé, sabendo que Tu és poderoso para transformar tudo para o meu bem. Nesta manhã, entrego a Ti os meus fardos, minhas inseguranças, minhas preocupações e meus medos. Guia-me, Senhor, e renova em mim a certeza de que Tua graça é suficiente. Sustenta-me com Teu poder e faze de mim um instrumento para a Tua glória, mesmo em meio às provações. Em nome de Jesus, amém. Que esta oração e os versículos lidos sirvam de inspiração para cada dia. As provações virão, mas com fé e confiança em Deus, podemos transformá-las em um caminho de vitória. Não importa o tamanho do gigante. Lembre-se, com Deus ao seu lado, Ele é apenas pão que podemos devorar. Acredite no poder de Deus para transformar seus medos em oportunidades de crescimento. A fé, conforme apresentada em Hebreus 11.1 e definida por John Nelson Darby. A fé é descrita como a substancialização das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. O exercício da oração e a leitura da palavra de Deus nos ajuda a entender que a fé nos dá acesso a uma realidade invisível, permitindo-nos enxergar e experimentar o que aos olhos naturais parece intangível. A comparação com a visão nos mostra como a fé opera. Assim como nossos olhos transformam cores e formas em algo perceptível e real, a fé transforma as promessas divinas em algo concreto e presente em nossas vidas. Vamos aprofundar isso à luz de alguns versículos bíblicos. No entanto, o justo viverá pela fé. Abacuque 2:4, do Antigo Testamento, e também repetido em Romanos 1:17. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês. Mateus 17:20. No livro de Abacuque, Deus mostra ao profeta que a fé é o alicerce da vida justa. A visão de Abacuque era limitada pelas circunstâncias, destruição, sofrimento e incertezas no povo de Judá. Ainda assim, Deus o chamou para viver não pela evidência do que via ao seu redor, mas pela confiança na promessa divina. Já em Mateus, Jesus nos ensina que a fé, mesmo pequena, tem um impacto poderoso. Ela não depende de tamanho, mas de qualidade, pois une o coração humano à força ilimitada de Deus. Esses dois versículos nos apontam para um princípio prático. A fé não apenas nos faz esperar pelo que Deus prometeu, mas também nos permite agir e caminhar em direção àquilo que ainda não vemos. Um exemplo clássico de alguém que substancializou pela fé é Abraão. Ele recebeu a promessa de que seria pai de muitas nações, mas enfrentava um grande desafio: sua idade avançada e a esterilidade de Sara, sua esposa. Mesmo assim, ele creu. Abraão creu contra a esperança para vir a ser pai de muitas nações, conforme lhe fora dito: assim será a sua descendência. Romanos 4:18. Abraão não se fixou em suas limitações humanas, mas na fidelidade de Deus. Ele foi capaz de substancializar aquilo que ainda não havia acontecido, porque confiava na palavra do Senhor. Por isso, sua fé foi creditada como justiça. Agora, olhando para os desafios comuns que enfrentamos na vida, quantas vezes nos sentimos como Abacuque ou Abraão? Podemos estar cercados de dúvidas e limitações.
seja em um problema financeiro, de saúde ou em um relacionamento. Muitas vezes, como seres humanos, queremos evidências visíveis para nos tranquilizar. Mas Deus nos chama a viver pela fé, confiando que Ele já está trabalhando, mesmo quando não vemos os resultados. Na oração de hoje, juntos iremos experimentar essa realidade em nossas vidas. Pai amado, nós te agradecemos porque nos convidas a viver pela fé e não pelo que vemos. Sabemos que nossa visão humana é limitada, mas confiamos que Tu és um Deus fiel e cumpridor de promessas. Assim como Abraão creu contra toda a esperança, dá-nos também a capacidade de crer nas Tuas promessas, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. Senhor, fortalece a nossa fé para que possamos mover as montanhas em nossas vidas, como Jesus ensinou. Sabemos que o justo viverá pela fé e que a Tua palavra nos garante que, mesmo uma pequena fé, pode transformar realidades. Ensina-nos a descansar em Ti, como Abacuque fez ao esperar o cumprimento de Tua justiça, e a caminhar com coragem, como Abraão, que não duvidou das Tuas promessas. Pai, pedimos por cada área da nossa vida onde nos falta fé, seja nas finanças, na saúde, na família ou em decisões importantes. Ajuda-nos a ver além do visível e a viver na certeza de que Tu és soberano e bom em todas as coisas. Que possamos substancializar, por meio da fé, as Tuas promessas eternas. Em nome de Jesus, amém. Que possamos hoje viver como Abraão e Abacuque, firmes, mesmo quando tudo ao redor nos desafia. Lembre-se, Deus é fiel, e Suas promessas são tão reais quanto o ar que respiramos, mesmo que ainda não as vejamos plenamente. Confie, persevere e experimente a realidade da fé. Romanos 24:25. Amados irmãos, agradecemos ao Senhor por esse tempo precioso que fomos contados na Sua presença. Salmos 90:12. Em nome de Jesus Cristo, te entregamos essa oração, Pai. Venha o Seu reino e seja feita a Sua vontade hoje em cada coração. Na comunhão, Seu conservo. Emanuel vos abençoe hoje, com graça e paz. Amém. Eu bem sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1:12. Quando paramos para refletir sobre essa afirmação, percebemos a profundidade da confiança e certeza que o apóstolo Paulo tinha em Cristo. Ele não apenas sabia quem Jesus era, mas também tinha uma experiência transformadora que ancorava sua fé. Este versículo fala de um conhecimento pessoal de Cristo que vai além da teologia ou tradição religiosa. É um relacionamento íntimo, moldado pelas experiências de vida e pela revelação divina. Ao perguntarmos a diferentes cristãos sobre como chegaram a experimentar a plenitude da vida em Cristo, as respostas certamente variariam. Para alguns, foi através de um momento de crise profunda, quando não havia mais saída senão voltar-se para Deus. Para outros, foi um processo gradual de aprendizado, onde Cristo foi sendo revelado passo a passo. Essas diferenças não diminuem a experiência de cada um. Pelo contrário, mostram a riqueza e a criatividade de Deus ao lidar com seus filhos de forma única. Entretanto, existe um ponto comum. Qualquer experiência genuína de plenitude espiritual tem como centro Jesus Cristo, Sua pessoa e Sua obra. Não importa o caminho que trilhamos para chegar até Ele. O importante é que Ele seja o destino final. Isso nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o que significa confiar verdadeiramente em Cristo. Vamos considerar Lucas 5:5, onde Pedro, após uma noite inteira de trabalho infrutífero, diz: "Sob a tua palavra lançarei as redes." Esse momento reflete a tensão entre nossos esforços humanos e a direção divina. Pedro estava cansado, frustrado e talvez cético, mas decidiu confiar na palavra de Jesus. Essa obediência simples resultou em uma pesca milagrosa.
podemos desfrutar de outro exemplo que está em Mateus 14, 29 a 31, onde Pedro anda sobre as águas a convite de Jesus. No início, sua confiança no Senhor permitiu que ele realizasse o impossível, mas ao desviar o olhar para as ondas e sentir o vento, começou a afundar. Jesus, ao resgatá-lo, disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Aqui vemos como a fé pode ser testada quando enfrentamos dificuldades, mas também como Cristo está sempre pronto para nos levantar. Esses dois episódios mostram que, quando escolhemos confiar em Cristo, mesmo em meio às adversidades, Ele nos conduz a experiências de crescimento e realização espiritual. Quantas vezes enfrentamos situações em que nossos esforços parecem inúteis? Pode ser uma busca por emprego, uma relação que parece impossível de restaurar, ou até mesmo o sentimento de vazio espiritual. Assim como Pedro, frequentemente nos deparamos com nossos próprios limites. É nesses momentos que precisamos dizer: "Sob a tua palavra, Senhor, confiarei." Por outro lado, também enfrentamos momentos em que, como Pedro ao andar sobre as águas, começamos bem, mas as circunstâncias ao nosso redor nos fazem duvidar. O vento das preocupações e as ondas dos problemas financeiros, emocionais ou familiares podem nos distrair. É por isso que precisamos constantemente voltar nosso olhar para Cristo, pois é Ele quem nos sustenta. Senhor Deus, nesta manhã, eu venho diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que muitas vezes tenho tentado enfrentar os desafios da vida com minhas próprias forças. Assim como Pedro, frequentemente passo noites sem resultado, frustrado e cansado. Mas hoje, quero confiar na Tua palavra. Ajuda-me a lançar as redes novamente, mesmo quando parecer inútil, e a caminhar sobre as águas da minha vida, mantendo meus olhos fixos em Ti. Ensina-me a não duvidar quando o vento soprar ou quando as ondas parecerem fortes demais. Eu coloco diante de Ti minhas frustrações, meus medos e minhas inseguranças. Peço que me guies e me mostres que a verdadeira plenitude vem de confiar em Ti e não nos meus próprios esforços. Obrigado porque Tu és o Deus que opera o impossível e que transforma a obediência simples em milagres extraordinários. Que a cada dia eu possa conhecer mais de Ti e do Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Esse desfrute da palavra de Deus nos lembra que, independentemente de nossos caminhos e experiências, a centralidade de Cristo é o que une e dá propósito à nossa fé. Quando mantemos o foco nele, podemos enfrentar qualquer desafio com a certeza de que Deus está conosco. Amados irmãos, agradecemos ao Senhor por esse tempo precioso que fomos contados na presença do Senhor. Que o Senhor vos abençoe hoje. Em nome de seu Filho Jesus Cristo, te entregamos as novas vidas. Hoje, Pai, cresce mais em nós. Amém. Ele, porém, me disse: "Vê, não faças isso. Sou conservo teu. Adora a Deus." Apocalipse 19:10. O texto relata o momento em que João, em sua visão do Apocalipse, tenta adorar um anjo, mas é corrigido. Este ato, embora incorreto, reflete um coração arrebatado pela grandiosidade da revelação divina. Ele estava contemplando a glória da Igreja, descendo do céu, a obra-prima de Deus em sua plenitude. Apesar de seu erro, vemos o zelo de João, que, em meio à emoção e à reverência, foi dominado por um desejo profundo de adorar algo tão sublime. Este exemplo nos ensina que até os corações bem-intencionados podem se equivocar, mas a essência de buscar a Deus é o que deve ser preservada. Podemos associar este episódio a outros versículos das Escrituras que reforçam a necessidade de direcionarmos nossa adoração somente a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim,
não há Deus. Isaías 45, 5. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. Confia no Senhor de todos o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Esses versículos convergem para a centralidade de Deus em nossa adoração e confiança. Em Mateus, aprendemos que Deus exige todo o nosso ser na adoração. Isaías nos lembra de que não há outro além dele. João destaca a busca de adoradores genuínos, enquanto Provérbios nos ensina a depender completamente do Senhor, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. Na vida diária, muitas vezes enfrentamos situações em que somos tentados a desviar nossa adoração ou confiança para coisas passageiras, um emprego, uma pessoa, ou mesmo as nossas próprias habilidades. Mas a palavra de Deus nos convida a centralizar tudo nele. Um exemplo claro é o de Abraão, que demonstrou sua fé inabalável ao confiar em Deus para prover um cordeiro no sacrifício de Isaque. Gênesis 22:8. Abraão poderia ter confiado em seus próprios instintos ou duvidado, mas escolheu adorar e confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia difícil de entender. Explicando-o texto, percebemos que João, assim como nós, era humano e sujeito a erros, mas sua intenção estava enraizada no amor e na adoração a Deus. O mesmo coração que o levou a cometer um equívoco também o manteve humilde e receptivo à correção divina. Este é um lembrete poderoso de que Deus busca corações dispostos, mesmo que imperfeitos. Ele deseja que sejamos como Abraão ou João, falíveis, mas apaixonados por sua glória. Agora, uma oração baseada nos versículos lidos. Senhor, Pai Todo-Poderoso, nós nos curvamos diante da Tua majestade e reconhecemos que só Tu és digno de nossa adoração. Ensina-nos a confiar em Ti de todo o meio coração, como nos orientaste em Tua palavra. Livra-nos, Senhor, de adorar o que é passageiro, de colocar nossa confiança em coisas ou pessoas que não podem nos salvar. Assim como Abraão confiou em Ti, no Monte Moriá, ajuda-nos a crer que Tu proverás em meio aos nossos desafios. Fortalece nossa fé para que, mesmo em momentos de dúvida ou confusão, possamos nos lembrar de que Tu és fiel e que todas as Tuas promessas se cumprem. Corrige-nos, Senhor, quando errarmos, assim como fizeste com João. Que o nosso coração permaneça humilde e disposto a aprender contigo. Que possamos ser verdadeiros adoradores, que te buscam em espírito e em verdade, confiando que Tu és o único Deus, eterno e imutável. Obrigado por Tua paciência e amor para conosco. Caminha conosco hoje e sempre, guiando-nos em cada passo, para que possamos viver para a Tua glória e sermos luz neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Que possamos aprender com João e Abraão que Deus valoriza corações dispostos a adorá-lo e confiar nele, mesmo em meio às nossas fraquezas e dúvidas. Assim como eles alcançaram êxito em suas jornadas, também podemos encontrar força e direção ao nos rendermos totalmente à vontade de Deus. Amados irmãos, agradecemos ao Senhor por esse tempo precioso que fomos contados na Sua presença. Pai, entregamos essa oração a Ti, em nome de Seu Filho amado, Jesus o Cristo. Seja feita a Sua vontade e venha o Seu reino, hoje, na Sua comunhão, Seu conservo, graça e paz, em Cristo Jesus. Amém.